Nimue é uma garota fei de um clã. Os Feis são uma tribo de origem mágica. Eles geralmente vivem em harmonia com a natureza, de forma semelhante aos elfos. Um dia, Nimue viu pássaros voando em espirais estranhas. Mas, para a jovem Nimue, ela não conseguia explicar esse fenômeno. No acampamento do clã, o irmão mais novo de Nimue, Esquilo, estava vagando por aí. Quando viu sua irmã voltar, tomou a iniciativa de lhe entregar a garrafa de vinho que acabava de roubar. Estava prestes a iniciar um ritual para eleger um novo invocador. Esquilo lembrou Nimue de preparar as oferendas, mas ela se esqueceu disso. Enquanto Nimue procurava oferendas na floresta, um cervo surgiu repentinamente atrás dela. Ele chamou Nimue de Rainha Fada e pediu que ela salvasse alguém. Antes que Nimue pudesse entender o que estava acontecendo, salvar quem? Tratava-se de 2 caçadores de sua tribo. Era evidente que a atitude deles não favorecia Nimue. Ela era considerada uma bruxa amaldiçoada que trazia azar. A história precisava ser contada. Quando Nimue tinha 5 anos, estava dormindo quando ouviu alguém chamando-a. Ela pensou que fosse sua amiga Pin chamando-a. Então seguiu o som. Nimue saiu do acampamento do clã e entrou na floresta. Mas o que viu não foi sua amiga Pin, e sim um urso pardo que havia se tornado sombrio. Sua mãe Lenor acordou. Não encontrou a filha em lugar algum e sentiu perigo. Enquanto isso, Nimue pareceu perceber algo e enfrentou corajosamente o urso. Após controlar uma pedra afiada da beira do penhasco e acertá-la na cabeça do urso, sua mãe chegou a tempo e a trouxe de volta ao acampamento do clã. Quando os anciãos da tribo viram o arranhão deixado pelo urso em suas costas, todos pensaram que havia sido obra de um demônio. Se os males quisessem Nimue, certamente voltariam a procurá-la. Se Nimue ainda estivesse viva, todos provavelmente estariam em perigo. Desde então, as pessoas da tribo disseram que Nimue era amaldiçoada. Por isso todos a evitavam. Ela possuía uma magia extraordinária que os deixava ainda mais temerosos. No altar de fogo, os anciãos realizavam um ritual para escolher o novo invocador. No entanto, o resultado da votação surpreendeu a todos. O selo sagrado havia escolhido Nimue. Os outros anciãos claramente não concordavam, mas não podiam violar a decisão do selo sagrado. Nimue havia sido ostracizada pela tribo desde pequena, então não queria se tornar invocadora. Se não fosse por sua mãe, já teria deixado aquele lugar há muito tempo. Mas Nimue sabia muito bem o que sua tribo pensava dela. É claro que ela recusou e só queria ir embora. Em uma aldeia próxima, o sacerdote Cardan liderava os Cavaleiros Vermelhos para queimar e matar os aldeões, purgando os pagãos em nome de Deus. Então, um dos membros da tribo atacada veio ao clã pedir ajuda, contando sua terrível experiência e a história de um assassino chamado Lancelot, o primeiro assassino sob o comando do padre Cardan. No castelo do rei Uther, o ministro Burleigh relatava ao rei as ações recentes de Cardan e dos Cavaleiros Vermelhos. Uther ficou muito irritado, pois Cardan ousava agir assim. Aparentemente, devido a meses de seca e fome, os camponeses achavam que a maioria dos desastres era culpa da magia Fá. O resto era culpa do rei. Nesse momento, o mago bêbado Merlin foi levado ao palácio por 2 guardas. O rei pediu ao Merlin que rapidamente conjurasse uma chuva mágica, dando-lhe motivo para deter Cardan. No entanto, Merlin permaneceu indiferente, pois havia perdido sua magia. Enquanto isso, Nimue e sua amiga Pin haviam deixado o acampamento do clã. Ambas montaram no mesmo cavalo e discutiam para onde ir. Chegaram a um cais, pois Nimue planejava pegar um barco para ir mais longe, mas o barco desejado havia partido no dia anterior, e teriam que esperar 6 meses pelo próximo. Sem escolha, Nimue e Pin voltaram. Em uma pequena cidade, conheceram Arthur, que se apaixonou por Nimue à primeira vista. Ele tomou a iniciativa de conversar e convidou Nimue e Pin para beber algo próximo. Mas o estranho tio Bors também gostava de Nimue e queria apostar com ela. Se ele ganhasse, receberia um beijo. No entanto, Nimue usou magia para derrotá-lo facilmente. Isso irritou Bors, que quis reagir, mas Nimue controlou a magia e o derrubou. Pin, então, rapidamente a puxou para fora do bar. Ao retornarem ao acampamento, este foi atacado e queimado pelos Cavaleiros Vermelhos. Nimue e Pin correram para encontrar suas famílias. No caos, Pin foi capturada, mas Nimue nada pôde fazer. Logo depois, Nimue encontrou Esquilo, irmão mais novo, e o levou a um esconderijo. No templo do clã, Nimue encontrou sua mãe, Lenor, gravemente ferida. Lenor entregou a Nimue uma espada e pediu que a levasse ao mago Merlin. Nesse momento, um cavaleiro vermelho os perseguia. Lenor sacrificou sua vida para detê-lo, gritando para Nimue fugir antes de morrer. No castelo do rei Uther, Merlin perdeu sua magia e rezou por chuva, mas o que caiu foi apenas chuva de sangue, acompanhada de fenômenos estranhos. O rei ainda ignorava, comemorando o fim da seca. Ao beber a água da chuva, percebeu que era sangue fresco. Enquanto isso, Nimue correu pela floresta com a espada, sendo seguida por uma matilha de lobos selvagens. Sem saída, subiu em uma pedra, e ao erguer a espada, um poder irrompeu de seu corpo.
A espada era extremamente afiada e Nimue derrotou os lobos um a um. Depois da batalha, Nimue foi ao local combinado com Esquilo. Antes que chegasse, foi descoberta por um cavaleiro vermelho. Embora tentasse escapar, ele a derrubou. À beira da morte, o poder mágico de Nimue se manifestou novamente. Incontáveis raízes surgiram do chão e prenderam o cavaleiro. Ao acordar, tudo havia terminado, mas o cenário horrível a fez vomitar de medo. Nesse momento, o padre Cardan e Lancelot encontraram os lobos mortos por Nimue. Pelas pegadas, Lancelot concluiu que apenas uma mulher poderia ter feito aquilo. Pouco depois, descobriram um cavaleiro vermelho preso pelas raízes, aterrorizando os outros a ponto de se ajoelharem, mas deixando Cardan furioso. Eles foram imediatamente repreendidos. Enquanto isso, Esquilo esperava a irmã, sem imaginar que Lancelot apareceria. Felizmente, Lancelot não o matou imediatamente. Logo Nimue chegou, mas não encontrou o irmão. À noite, Lancelot foi acordado por amigos de Esquilo, que vieram resgatá-lo. Lancelot não o matou para atraí-los até ali e começou a lidar com eles um a um. Obviamente, não era um páreo para ele. Depois, libertou Esquilo para que ele contasse o que viu aos companheiros. Nimue havia se infiltrado em uma cidade, sendo chamada de Bruxa Sangue de Lobo pelos Cavaleiros Vermelhos, com recompensa de 30 moedas de ouro para quem a capturasse. Sem saída, Nimue recebeu ajuda de Arthur. Enquanto contava tudo a ele, Bors a reconheceu. Ainda lembrava da aposta perdida e quis pegar sua espada. Nimue fingiu obedecer e a sacou, mas cortou a mão de Bors quando ele se descuidou. Arthur então a arrastou a cavalo para fora da cidade. Nesse momento, o mago Merlin foi ao templo do clã. Ele viu a mãe de Nimue, que havia morrido há muito tempo. Parecia que as duas se conheciam, e ele ficou muito entristecido com a morte dela. No caminho, a maga conhecida como a Filha da Morte veio procurar Merlin. Ela queria perguntar sobre a lição do poder, pois havia um assunto importante em jogo. Quem empunhasse a espada poderosa seria o verdadeiro rei. A maga sugeriu que Merlin parasse de beber e procurasse a espada rapidamente. No entanto, ele ignorou a sugestão. Talvez devido à perda de sua magia, Merlin havia se rendido completamente. Nesse momento, Arthur levou Nimue a um esconderijo onde Bors não poderia encontrá-la. Enquanto ela dormia, Arthur pegou sua espada poderosa e partiu. Quando Arthur era jovem, seu pai havia salvado uma garota inocente e por isso foi gravemente ferido, quase perdendo a vida. Antes de morrer, seu pai disse ao Arthur para não buscar vingança, esperando apenas que um dia ele se tornasse um grande cavaleiro e restaurasse a honra da família. O jovem Arthur concordou com os desejos do pai e os manteve na memória. Quando apenas Arthur e sua irmã Morgana ficaram, os credores do pai imediatamente os procuraram, exigindo pagamento. Arthur ainda era jovem e não teve escolha a não ser procurar seu tio rico, Hector. Mas Hector não só não ajudou a pagar a dívida, como levou Morgana ao mosteiro para aliviar o fardo. Naquele momento, Arthur roubou a espada poderosa e foi atrás de Hector. Ele queria cumprir o último desejo do pai, esperando que Hector o apresentasse ao torneio e lhe permitisse receber a honra de se tornar cavaleiro. Hector tinha certeza de que Arthur seguiria pelo caminho certo, então concordou e se dispôs a ajudar. Ao ver a espada poderosa, Hector percebeu que era uma boa arma, difícil de ser obtida por qualquer um. Quando Arthur foi questionado sobre sua origem, ele mentiu, dizendo que era um presente de agradecimento por salvar uma dama. Enquanto isso, Nimue acordou e percebeu que a espada havia desaparecido, ficando muito preocupada. De repente, uma estranha garota chamada Iris do mosteiro apareceu. Ela queria descobrir quem Nimue realmente era e suspeitava que havia um demônio dentro dela. Nesse momento, Morgana interveio e encontrou um motivo para afastar Iris. Em seguida, avisou Nimue para não conversar com ninguém descuidadamente. Mas Nimue só se preocupava em encontrar sua espada e não prestou atenção ao que Morgana dizia até descobrir que Arthur a havia levado. Ao sair do mosteiro, Nimue foi cercada pelos Cavaleiros Vermelhos, incluindo Cardan, e só pôde retornar ao mosteiro. A irmã Nora encontrou Nimue e perguntou se ela era uma fei. É claro que ela negou. E ainda mentiu dizendo que estava grávida. Segundo a lei católica, a fornicação violava o 6º mandamento dos 10 mandamentos, e naqueles tempos sombrios, isso era punido severamente. Morgana e a irmã Nora não podiam permitir que ela fosse punida. Mandaram Nimue se lavar e vestir o hábito de freira, para acompanhar Morgana no cuidado de um cavaleiro vermelho gravemente ferido. Logo, Nimue percebeu que ele era o homem que ela havia usado magia para prender a uma árvore. Morgana o examinou e presenciou uma cena horrível, chegando a puxar uma raiz da boca do homem enquanto ele estava na mesa, colocando sua vida em perigo. Nimue foi então enviada para buscar mais ataduras. Na taverna de Zugan, a Fatal trouxe ao Merlin o que ele queria e o advertiu sobre um destino trágico. Convencendo-o a não tentar destruir a espada com magia, Merlin respondeu que havia vivido tempo demais para ter medo de qualquer coisa. Enquanto isso, Nimue soube que Cardan havia obtido uma lista de anciãos e um mapa das aldeias, com planos de usar os Cavaleiros Vermelhos para destruí-las e eliminar outras raças.
Lancelot, por sua vez, milagrosamente percebeu a presença de Nimue, chegando até a encontrar suas roupas no quarto das freiras. Ele logo informou Cardan que havia uma fei no mosteiro. Cardan foi à irmã Nora para convocar todas as freiras e interrogá-las uma por uma. Apesar de suspeitar da identidade de Nimue, Nora ainda se recusou a entregá-la a Cardan. Quando as freiras se reuniram, Nimue aproveitou a oportunidade para roubar a lista e o mapa de Cardan, levando-os a um lugar deserto para queimá-los. Arthur e Hector se reencontraram nesse meio tempo. Bors apareceu de repente, denunciando o roubo da espada de Arthur e tentando tirar vantagem do escândalo para pedir dinheiro ao Hector. Isso o desapontou muito, e Hector não pretendia dar um único centavo a Bors. Ele chamou os guardas para prender tanto Arthur quanto Bors. Em um acesso de raiva, Arthur sacou sua espada e matou o companheiro de Bors, que fugiu em seguida. Depois, Hector entregou a espada poderosa de Arthur a um cavaleiro vermelho-chave. No palácio onde as freiras estavam reunidas, Lancelot verificou cada pessoa, mas não encontrou quem procurava. A tagarela Íris disse que ainda faltava uma pessoa que chegou na noite anterior. Nora apenas pôde rezar em silêncio para que Nimue ficasse a salvo do comportamento indelicado de Íris. Enquanto isso, o cavaleiro vermelho, gravemente ferido, acordou após ser tratado. Ao abrir os olhos, reconheceu Nimue. Morgana, então, tirou o veneno escondido em sua manga e o aplicou no cavaleiro, que morreu logo em seguida. Após isso, Morgana levou Nimue a um rio escuro abaixo do mosteiro e lhe entregou um mapa, providenciando ajuda para sua fuga. Parecia que não era a primeira vez que Morgana ajudava alguém a escapar. Depois de enviar Nimue, Morgana não voltou imediatamente ao mosteiro. Primeiro, Morgana foi a um lugar deserto. Depois, pegou uma pedra e bateu na própria cabeça. Foi assim que conseguiu evitar ser descoberta quando Nimue escapou. Quando Morgana voltou à abadia, tentou explicar ao padre Cardan que Nimue a atacou e fugiu. Em seguida, os Cavaleiros Vermelhos deixaram a abadia das Irmãs Vermelhas e também levaram a irmã Nora na carruagem por ter abrigado uma criminosa. Enquanto isso, Íris implorava ao padre Cardan para se tornar uma Cavaleira Vermelha, mas ele a ignorou. Nesse momento, Nimue seguiu as instruções anteriores de Morgana e foi até o local designado, onde uma carruagem a aguardava. Havia também 2 pessoas da tribo da cobra que estavam fugindo, como ela. O dono da carruagem era Dweezil, e sua esposa se chamava Cleo. Segundo Dweezil, ele era comerciante de vegetais durante o dia e contrabandista à noite. Morgana havia criado esse caminho subterrâneo para ajudar quem precisasse, e essas pessoas eram o núcleo da organização de resistência. Todos iriam para um lugar chamado Neimos, mas Nimue queria ir até Arthur para recuperar a espada de poder. Em uma cidade portuária, Pym buscou refúgio. Ela e Aaron costumavam negociar peixes, então se conheciam. Sem ter para onde ir, ela só podia ficar ali. No porto, Pym encontrou um pirata do norte e decidiu embarcar em um navio pirata para partir. Enquanto isso, Merlin estava sendo levado ao rei Rugal por um grupo de pessoas feias. Merlin mentiu dizendo que queria se juntar ao exército de Rugal e ajudá-lo a obter a espada de poder para que Rugal se tornasse um imperador igual a Alexandre, o Grande. É claro que Rugal não acreditaria facilmente nas mentiras de Merlin. Quando Merlin tirou o colar torcido da rainha Boudica, sorriu. Na abadia das Irmãs Vermelhas, a sacerdotisa Íris observava de perto cada movimento de Morgana, suspeitando que ela tivesse ajudado Nimue a escapar. Íris era perigosa, e Morgana poderia ser traída a qualquer momento. Então ela arrumou suas coisas e deixou o mosteiro. No vagão-prisão, Arthur estava sendo interrogado por um cavaleiro vermelho sobre a origem da espada de poder. Mas Arthur abriu as algemas quando o outro não estava olhando e o atacou secretamente. Aproveitou a oportunidade para pular do vagão e fugir. Enquanto isso, Rugal levou Merlin ao tesouro real, onde ele viu a rainha Feyfire. Boudica já havia se transformado em um esqueleto há muito tempo. Mais tarde, Merlin roubou a chave do tesouro enquanto bebia com Rugal e fingiu estar embriagado para que o levassem de volta ao seu quarto. Sem que ninguém percebesse, Merlin entrou secretamente na sala do tesouro e roubou a chama Fey, fugindo do território de Rugal no cavalo que havia sido preparado para ele. Em Grimari, Nimue reencontrou Arthur. Ela imediatamente sacou uma adaga e perguntou sobre a espada, mas Arthur disse que os Cavaleiros Vermelhos a haviam levado e esperava que ela esquecesse da espada. Claro que Nimue não desistiria tão facilmente. Arthur só pôde acompanhá-la para procurar os Cavaleiros Vermelhos que tinham a espada. No caminho, viram a carruagem de Dazel sendo atacada e destruída. Todos estavam mortos, exceto a garota da tribo da cobra, que havia desaparecido. Não muito longe, Nimue viu a carruagem dos Cavaleiros Vermelhos, talvez porque tivessem acabado de matar alguém. Eles se dirigiam ao lago para se banhar. Na carruagem, Nimue encontrou a espada de poder, mas não partiu imediatamente, pois queria vingar Dazel e os outros. Nimue começou a rezar para que a espada lhe desse mais poder. As inscrições na espada imediatamente se iluminaram sob sua bênção. Ela reuniu toda a coragem e avançou, derrubando os soldados um a um. Sob o poder da escolhida, nenhum cavaleiro podia resistir aos golpes de Nimue.
Finalmente, ela encontrou a garota da tribo da cobra escondida na abadia das Irmãs Vermelhas. Íris queimou tudo ali. Depois de destruir o mosteiro, ela se transformou em Cavaleira Vermelha. Enquanto isso, Nimue, Arthur e a garotinha seguiram para o esconderijo chamado Nels. Logo depois, Nimue inesperadamente reencontrou Morgana, e ambas ficaram felizes em se ver novamente. Nessa ocasião, Nimue contou a Morgana tudo, incluindo as últimas palavras de sua mãe antes de morrer: entregar a espada ao Merlin. Morgana disse que Nimue agora era muito importante para os Fey. Ela era uma bruxa de sangue de lobo, a que controlava a espada de poder e responsável por liderar os Fey contra os seguidores do mal. A espada era cobiçada por todos os reis, e quem a possuísse se tornaria o rei dos reis. Morgana ofereceu a Nimue a possibilidade de trocar a espada de poder pelo território dos Fey e redigiu uma carta ao Merlin, com o preço da espada, para que ele convencesse o rei Uther a enviar tropas para ajudar os Fey contra os Cavaleiros Vermelhos. Enquanto isso, Merlin retornava ao castelo do rei Uther, mas foi preso próximo ao castelo por traição. Ele não fugiu, apenas ordenou que seu cavalo corresse até o local do mago. Enquanto isso, o padre Cardon foi ver o Papa sob a proteção de Lancelot. O Papa repreendeu Cardon por sua estupidez e incompetência, pois deixaram Nimue transformar o símbolo dos Cavaleiros Vermelhos em inútil. Ela ainda possuía o título de Bruxa do Sangue de Lobo. O Papa advertiu Cardon que, se não capturasse Nimue, revogaria o comando dos Cavaleiros Vermelhos e rapidamente recuperaria a espada de poder. No mar, um navio pirata navegava por vento e ondas. Os marinheiros capturaram uma clandestina Pin e estavam prestes a jogá-la ao mar, mas um homem disse que Pin era uma boa curandeira, piscando para que ela admitisse. Assim os piratas a mantiveram, pois o último médico da tripulação havia morrido, e Pin se juntou oficialmente à gangue. A capitã feminina explicou que eram a gangue Lança Vermelha, atualmente em disputa de poder com o rei do gelo Camber. Morgana levou Nimue à residência de Aba, o ancião do clã da Lua, para que ele entregasse a carta ao Merlin. Até então, o rei Uther havia perdido 3 portos para o rei do gelo Camber e afundado 5 de seus navios. A rainha informou ao Uther que tudo isso foi causado pelo espelho de poder e que Merlin havia escondido e enganado o rei. Ela exigiu que ele executasse Merlin publicamente para provar seu poder e o aconselhou a apoiar a igreja e se aliar aos Cavaleiros Vermelhos. Uther seguiu o conselho e foi rapidamente à cela de Merlin. Primeiro, ele o culpou. Depois disse que, se Merlin quisesse viver, teria que entregar a espada de poder. Merlin não conseguiu entregá-la e seria executado. Quando o carrasco estava prestes a cumprir a sentença, a águia enviada por Aba trouxe a carta, salvando temporariamente Merlin. Sabendo que a rainha estava determinada a matá-lo, ele decidiu procurá-la e contou uma história do passado. Após a morte do antigo rei, a rainha tornou-se governante, mas não era a verdadeira herdeira do trono, pois apenas um filho varão legítimo garantiria o reinado. Infelizmente, a criança morreu prematuramente. A rainha pegou um filho de uma família de camponeses para fingir ser seu filho. Embora a família tenha recebido grande recompensa, todos morreram misteriosamente, exceto a parteira protegida por Merlin, que conhecia toda a história. Enquanto isso, Nimue e Arthur participavam de um casamento em Nels. Como já tinham sentimentos um pelo outro, aproveitaram para expressá-los. Nesse momento, Esquilo também chegou a Nels. Ele também foi com os sobreviventes resgatados, e entre eles estava Íris. Íris havia mudado sua aparência para que Nimue não a reconhecesse. Ela não disse nada, apenas observava Nimue secretamente com um olhar feroz. Ao mesmo tempo, apareceu a pessoa conhecida como Cavaleiro Verde, deixando Arthur com muitos ciúmes. Seu verdadeiro nome era Wayne, e Nimue o conhecia desde criança. Mas, aos olhos de Arthur, Wayne era de fato seu rival. Quando Wayne descobriu a identidade de Arthur, também agiu de forma hostil. Somente Nimue estava imersa na alegria de se reunir com sua família e amigos. Ela também contou ao Wayne sobre a espada de poder. Ele não concordou em entregar a espada ao Merlin, pois sua reputação entre os Fey não era tão boa no momento. Mas Nimue tinha certeza de que havia um motivo pelo qual sua mãe lhe pediu para entregar a espada ao Merlin. Mais tarde, na residência do ancião Aba, ele usou algum tipo de magia para fazer Nimue e Merlin se encontrarem em seus sonhos. Nimue então entendeu por que sua mãe pediu para entregar a espada a ele. Merlin era seu verdadeiro pai. Embora Arthur e Wayne tenham tentado convencer Nimue a não entregar a espada de poder ao Merlin, ela estava determinada a ir ao local onde havia combinado de encontrá-lo. Assim, ela, Cass e Morgana partiram. Merlin também se preparava para encontrá-la. Antes de partir, o rei Uther veio para garantir que pudesse recuperar a espada de poder. O que ele não sabia era que Merlin planejava usar a chama Fey para destruir a espada. Ele rapidamente encontrou o cavalo que o mago lhe emprestou e recuperou a chama Fá, que ainda estava intacta na cela. Merlin não sabia que a rainha observava cada movimento dele, pois queria saber se ele realmente estava protegendo a parteira. Isso porque o padre Cardon havia saqueado as fazendas Fá e queimado
queimados campos, deixando todos os pobres sem comida. No esconderijo de Nemos, Nimue enfrentou imediatamente uma situação difícil ao ficar sem comida. Os anciãos Fei discutiam como transportar o grão do moinho. Wayne sugeriu formar um grupo para proteger o moinho. Arthur ouviu o plano e se levantou, apontando que era uma armadilha. Ele sabia que o Padre Cardon havia armado um truque com os Cavaleiros Vermelhos para destruí-los. Mas, como o moinho era a única fonte de alimento dos Fei no momento, Arthur sugeriu que, se fossem, precisariam de mais pessoas. No fim, incluindo Arthur, só havia pessoas suficientes para 6. O grupo de Nimue chegou ao ponto de encontro, um castelo abandonado. Ela pediu a Morgana e Cass que permanecessem do lado de fora para que pudesse se encontrar com Merlin sozinha. Ela rapidamente o encontrou dentro do castelo. A primeira pergunta que fez ao Merlin foi se ele se lembrava de sua mãe. Nimue queria saber como eles se conheceram e por que ele havia deixado sua família. Nimue insistiu que, se ele não respondesse, nunca teria a espada. Sem escolha, Merlin só pôde responder a pergunta de Nimue. Sob algum tipo de magia de Merlin, ela viu o que aconteceu no passado. Naquele tempo, Merlin havia se ferido e procurado o santuário do clã. Desmaiou na mesa de pedra do santuário. A mãe de Nimue, Lenore, ainda jovem na época, encontrou Merlin desmaiado. Após examiná-lo, descobriu um objeto estranho perto do ombro direito de Merlin. Após a cirurgia, retirou-o do corpo. Era uma espada. Nimue olhou para Merlin incrédula. Sob os cuidados de Lenore, Merlin rapidamente se recuperou. Embora Lenore soubesse sua verdadeira identidade, manteve segredo de todos, e assim, eles se tornaram um casal. Nimue acordou do sonho e não podia acreditar que sua mãe rígida, que nunca quebrava regras, havia abrigado um fugitivo como Merlin. Isso pareceu aliviar a relação entre pai e filha. Não eram mais tão hostis. Merlin sabia que Nimue herdaria sua magia, mas ela ainda não conseguia controlá-la. Só quando se enfurecia, o selo sagrado era convocado. Merlin pediu que ela criasse uma ideia própria e a oferecesse ao selo sagrado. Nimue fez como ele disse e ajudou uma macieira murcha a reviver. Quando Merlin pediu a espada de poder, Nimue quis saber mais sobre sua relação com ele. Sem alternativa, Merlin mostrou todo o processo de criação dela, fazendo-a sentir vergonha. Na segunda vez que entrou no mundo dos sonhos, Nimue viu que Merlin havia perdido sua magia. Depois, viu Lenore segurando a espada de poder, recusando-se a devolvê-la para não prejudicar Merlin. A partir de então, Lenore pediu ao Merlin que deixasse o clã e nunca retornasse. Quando Nimue acordou novamente, encontrou Merlin dormindo. Então secretamente pegou o colar que ele usava para lançar feitiços, permitindo que descobrisse sozinha como Merlin era antes. Dessa vez, no mundo dos sonhos, viu Merlin segurando a espada de poder e liderando os Fei para conquistar a cidade humana, massacrando brutalmente todos. Nimue acordou e percebeu que Merlin era um demônio assassino. Ao acordar, viu Nimue apontando sua espada para ele, acusando-o de matar muitos inocentes. Enquanto Nimue ainda discutia com Merlin no castelo abandonado, Morgana viu os cavaleiros do rei Uther chegando e, junto com Cass, correu para dentro do castelo em busca de Nimue. Foi assim que terminou o encontro entre Nimue e Merlin. No final, ela ainda não lhe entregou a espada. O grupo de Arthur seguiu com Wayne até a única fábrica do povo Fi. Tudo parecia normal no início, mas assim que Wayne liderou o grupo, o jovem ao lado de Arthur foi atingido por uma flecha. Logo, uma segunda flecha foi disparada, mas errou, e Arthur rapidamente interveio, colidindo com Lancelot. Claro, Arthur não era páreo para ele. Enquanto isso, os Cavaleiros Vermelhos perseguiam o grupo de Wayne, permitindo que seus companheiros chegassem primeiro ao abrigo. Wayne voltou para resgatar Arthur. Ambos correram para a fábrica, mas o número de Cavaleiros Vermelhos liderados por Lancelot era tão grande que escapar tornou-se extremamente difícil. O grupo de Nimue tentava evitar a perseguição dos guardas, usando cavalos para atrair os perseguidores, enquanto os três se escondiam em uma caverna. Merlin havia escapado das correntes e fugiu rapidamente sem que os guardas percebessem, mas não sabia que o rei Rugan havia contratado um assassino para vingar o roubo da chama Fei. Na caverna, o trio de Nimue percebeu que havia violado o território do mago Kix e descobriu que sua verdadeira natureza não era diferente de um demônio, tendo matado muitos inocentes. Nimue foi então enfeitiçada por Kix e levada a um abismo, sendo forçada a jogar a espada de poder. Nimue entrou em pânico sem saber o que fazer. Para sua segurança, Morgana tomou a iniciativa de recuperar a espada de poder para ela. No Vale Profundo, Morgana viu Célia, que se pensava ter morrido no incêndio da abadia das Irmãs Vermelhas. Célia disse a Morgana que tudo foi um presente de Kix que lhes permitiu se reencontrar. Também queria que Morgana confiasse naquele mago. Célia colocou uma pequena aranha nos lábios de Morgana, que rapidamente entrou em sua boca. Morgana apenas olhou para Célia, espantada, enquanto a via se afastar rapidamente. Morgana finalmente recuperou a espada e retornou. Ao mesmo tempo, Nimue percebeu que o grupo de Arthur estava em perigo e então liderou Morgana e Case para resgatá-los. Pin agora estava a bordo do navio, se recuperando de sua doença, e também sofria com a raiva da capitã. Após vários ataques, a capitã descobriu
descobriu que as pessoas que eles saqueavam eram mais pobres que eles próprios. A tripulação trabalhava arduamente e sofria baixas, mas no fim recebia apenas algumas moedas. Pym sugeriu à capitã que talvez devessem atacar os acampamentos dos Cavaleiros Vermelhos, já que os lugares que haviam saqueado antes estavam todos sob controle deles. Só atacando os acampamentos dos Cavaleiros Vermelhos poderiam voltar com um bom saque. Depois que a capitã aceitou a sugestão de Pym, de fato retornaram com muitos espólios. A capitã anunciou imediatamente que, a partir de então, passariam a caçar os acampamentos dos Cavaleiros Vermelhos. Finalmente, por ganância, a capitã pirata decidiu expandir seus alvos, roubar todos, incluindo Pym. Nesse momento, Merlin foi até uma família rica e encontrou a anfitriã, que era a parteira da rainha mencionada anteriormente. Merlin veio para que ela cumprisse a promessa feita naquele ano. Em seguida, levou a parteira ao acampamento do rei do gelo Camber para que ela pudesse provar que Uther não era de sangue real. Em troca, Merlin queria que Camber o ajudasse. Do lado de Arthur, Lancelot queria usar fogo para forçar os Fey dentro da fábrica a saírem. Wayne e Arthur perceberam que, se não saíssem, tudo seria queimado. Então, os dois heróis decidiram lutar até a morte com o Cavaleiro Vermelho do lado de fora. Quando Wayne e Arthur saíram correndo da fábrica para lutar, de repente, um tornado se formou no telhado. O tornado sugou a fumaça da fábrica em chamas para o céu e depois desceu sobre a formação dos Cavaleiros Vermelhos. À medida que a fumaça densa varria o chão, levou Wayne, Arthur e os outros junto. Os Cavaleiros Vermelhos rapidamente caíram em caos sob a densa fumaça. Lancelot percebeu que um poderoso mago estava por trás disso. Nem os cavaleiros conseguiam lutar e foram derrotados. Nesse momento, Khasi trouxe Wayne e Arthur até Nimue. Todos os eventos anteriores haviam sido feitos por Nimue. Ela conseguiu trazer os Fey da fábrica de volta para o esconderijo. Dessa vez, graças a ela, puderam retornar em segurança. Em uma situação de vida ou morte, precisavam de um líder que os tirasse do perigo, e Nimue se levantou, empunhando a espada de poder. Ela jurou proteger todos até o fim, tornando-se assim a rainha dos Fey. No entanto, Lancelot havia seguido secretamente o caminho pelo qual os Fey fugiram. A trilha gradualmente os levou às proximidades do esconderijo de Nimue. Arthur apresentou uma contrabandista chamada Duna. Duna odiava os Cavaleiros Vermelhos porque eles sempre confiscavam suas mercadorias. Ela estava disposta a fornecer 3 navios para transportar as pessoas até Bizâncio gratuitamente. Isso parecia a melhor saída. Então Nimue aceitou rapidamente a ajuda de Duna. Concordaram que os navios chegariam em 6 dias para transportar as pessoas. Na floresta, um espião corria em direção a Nimue. Ela estava discutindo com os anciãos de várias tribos sobre como levar o povo de navio até Bizâncio. O espião interrompeu a reunião e anunciou que Lancelot liderava uma grande força de Cavaleiros Vermelhos e que poderiam alcançar Nemos em apenas um dia. Assim, todos precisavam evacuar o quanto antes. Após alguma discussão, Nimue decidiu liderar o exército para capturar a pequena cidade de Gary. Depois que Merlin entregou a parteira ao rei Camber, pediu à filha mais velha dela que levasse a notícia a todos, revelando que o rei Uther era apenas uma criança comprada pela rainha e que não era o verdadeiro herdeiro do trono. Merlin também explicou ao rei Camber seu pedido. Queria proteger a segurança de Nimue, mas o que Merlin não esperava era que Camber também tivesse entrado em contato com o padre Cárdan. O presente que Cárdan deu a Camber era ainda mais atraente. Era a terra do povo Fey, ocupada pelos Cavaleiros Vermelhos. O pedido de Cárdan era que Camber e seu povo acreditassem em Deus e eliminassem os inúteis da terra que ele governava. Embora Merlin não tivesse intenção de se envolver na guerra entre eles, o comportamento brutal de Cárdan o irritou. Merlin percebeu claramente o objetivo original de tudo que Cárdan fazia. Ele era apenas um rapaz de um vilarejo pequeno, que não acreditava de fato em nenhum deus. Apenas queria progredir usando o poder da igreja, mas nunca foi reconhecido pelo Papa. Por isso, precisava lutar para conseguir seus objetivos. Enquanto isso, a Ordem do Manto Vermelho, fundada por Cárdan, crescia a cada dia, embora ele ainda não pudesse ir a Roma, mostrando que o Papa ainda não o reconhecia. No castelo do rei Uther, ele procurava a rainha para esclarecer uma questão preocupante. Ele realmente não era filho biológico da rainha? Uther sempre acreditou que era apenas um boato, mas os rumores se espalhavam, e algumas pessoas acreditavam que fosse verdade. Na cidade portuária de Gary, um grande número de Cavaleiros Vermelhos circulava pela cidade. O que eles não sabiam era que muitos Fey já haviam se infiltrado na cidade. Quando um Cavaleiro Vermelho ficou na muralha e olhou ao redor, viu Nimue saindo da floresta a cavalo. Reconheceu-a imediatamente e convocou um grande número de cavaleiros para capturá-la. Ao serem atraídos para a floresta, viram Nimue segurando a espada e ajoelhada. O que eles não perceberam foi que os galhos e raízes ao redor de Nimue começaram a se mover. Começaram a atacar os Cavaleiros Vermelhos um por um, como serpentes espirituais. Os cavaleiros restantes apenas ouviam gritos vindos da floresta. Após algum tempo, vários cavalos sem cavaleiros saíram correndo da floresta em pânico, aterrorizando todos os cavaleiros da cidade. Eles queriam enviar mais homens, mas nenhum ousou entrar. Logo,
Logo Nimue saiu da floresta a cavalo e entrou orgulhosamente em Gary. Com a cooperação dos Fey, que haviam se infiltrado anteriormente, rapidamente assumiram o controle do local. No entanto, o uso excessivo da magia por Nimue a exauriu, e ela desmaiou. Enquanto isso, Iris se escondia na multidão. Ela viu Nimue desmaiada na carruagem e se aproximou com uma faca, mas Wayne logo percebeu que ela era uma garota estranha e a deteve. Quando Nimue acordou, ficou surpresa ao ver sua amiga de longa data Pin à sua frente. Descobriu-se que Pin havia sido capturada acidentalmente enquanto seguia um grupo de piratas para atacar o acampamento dos Cavaleiros Vermelhos e estava presa na prisão de Gary. Um pirata chamado Duff, que Pin conheceu trabalhando nos cais, também havia sido capturado ali. Dolph ficou gravemente ferido na batalha. Pin esperava que Nimue pudesse usar magia para curá-lo, mas a força física de Nimue ainda não havia se recuperado completamente. Apesar de seus esforços, Duff morreu devido aos ferimentos. Ao mesmo tempo, Uther e a rainha estavam reunidos com o padre Cardan. Cardan queria se unir ao rei Uther para destruir os Fey de uma vez por todas. Nesse momento, o mago encontrou Merlin. Ela disse que sentia que Nimue estava prestes a morrer, pois o mago era quase a personificação da morte. Merlin sabia muito bem o que isso significava, mas ainda assim queria tirar a vida de sua filha das mãos da morte. Assim, Merlin foi novamente à tenda do rei Camber para garantir que Nimue fosse protegida por ele. Ele também sabia que Nimue possuía a espada de poder e que se tornaria rainha dos Fey. De acordo com seu acordo anterior com Merlin, Camber decidiu convidar Nimue para ser uma hóspede regular em sua prisão. Merlin não podia mudar a decisão de Camber, mas isso ao menos garantia a sobrevivência de Nimue. Enquanto deixava o acampamento de Camber, o assassino do rei Rugan o observava de um canto escondido. Do lado dos Fey, a residência desapareceu sem razão em Gare. Wayne e Cass procuravam os desaparecidos na floresta fora da cidade. Logo, Wayne viu alguns mortos e, de repente, Lancelot apareceu e o atacou. Wayne não era páreo para ele e foi rapidamente dominado. Durante a luta, porém, Wayne descobriu acidentalmente que Lancelot também era um Fey. Ele não era humano, mas estava lutando contra sua própria raça. Enquanto isso, Nimue percebeu que a espada de poder estava gradualmente controlando sua mente, transformando-a lentamente em uma assassina. Logo depois, os anciãos da tribo Fey trouxeram más notícias. Os contrabandistas não teriam mais navios para evacuar, pois Duna, a chefe dos contrabandistas, havia sido capturada na cidade, e os infortúnios sempre vinham juntos. Nimue recebeu de repente notícias de Cass de que Lancelot havia capturado Wayne. Os guardas nas muralhas também relataram a reunião de tropas fora da cidade. Descobriu-se que tanto o rei Uther quanto os Cavaleiros Vermelhos haviam enviado exércitos para atacar a cidade de Gromiri. Como o mago disse que o fim de Nimue estava próximo, Merlin corria em velocidade máxima para proteger sua filha. Ao passar por uma floresta, sentiu perigo se aproximando. Parou e tentou encontrar a origem do sopro estranho, mas foi imediatamente atingido no peito por uma flecha. O assassino contratado por Rugan havia chegado. Ele saiu lentamente das profundezas da floresta cantando uma canção. Nesse momento, Merlin não estava morto, mas sentia grande dor. O assassino disse ao Merlin que cumpria a missão não apenas pelo prêmio de Rugan, mas também por guardar rancor de Merlin por ter matado seu pai. Enquanto o assassino pensava em uma forma de atacar Merlin, este aproveitou o momento de distração, retirou a flecha e cravou-a no pescoço do assassino. Do lado de Grimari, os suprimentos de comida não seriam suficientes para atender às necessidades da população pelos próximos dias. Hector acreditava que a rendição condicional de Nimue poderia ser a melhor opção no momento. Além disso, havia hostilidade entre os Fey e os humanos da cidade. Se houvesse escassez de alimentos, uma guerra civil eclodiria. Wayne estava capturado. Squirrel também havia desaparecido. Incontáveis problemas enfrentavam Nimue. Enquanto isso, o Papa enviou seus guardas para monitorar o comando de Cardan. Se não fosse cuidadoso, Cardan seria roubado da vitória. Merlin chegou a Gary. Quando Nimue revelou que Merlin era seu pai, todos ficaram chocados. Ninguém conseguia acreditar que fosse verdade. Merlin contou a Nimue sobre seu acordo com o rei Camber e esperava que ela aceitasse, pois acreditava que essa era a única forma de sobrevivência de Nimue. Naturalmente, ela não aceitou a promessa feita por Merlin em nome de Camber. Lancelot então levou Wayne ao acampamento dos Cavaleiros Vermelhos fora de Gair e o entregou ao Cardan. Ele começou a torturar Wayne, mas este se recusou a revelar qualquer coisa. Quando ninguém estava por perto, Lancelot se aproximou de Wayne, curioso para entender por que ele não dizia ao Cardan que Lancelot também era um Fey. Wayne explicou que, como Fey, eram da mesma linhagem e ele não revelaria isso por humildade. Wayne também pensava que Lancelot estava desorientado e tentava convencê-lo a lutar por sua raça. Lancelot sempre negava tudo, mas seu coração claramente começava a mudar. No castelo do rei Uther, a rainha ficou muito irritada com ele por negociar com Cardan sem sua permissão. No entanto, após um gole de vinho que Uther trouxe, ela desabou no chão. Descobriu-se que Uther havia envenenado o vinho, pois estava cansado de ser o fantoche da rainha. Além disso, ele havia investigado a verdade. A rainha havia matado sua própria mãe.
Após a morte da rainha, Uther enviou alguém para negociar com Nimue, caso ela entregasse voluntariamente a espada de poder. Ela seria poupada. Caso contrário, viveria o resto da vida em sofrimento. No entanto, Nimue adicionou uma condição extra. Uther deveria prometer proteger seu povo. Nesse momento, Squirrel se infiltrou na prisão para salvar Wayne. Na verdade, o garoto não estava desaparecido. Squirrel vinha observando secretamente o acampamento inimigo todo esse tempo. Mas agora, Wayne disse ao Squirrel para ir embora rapidamente, pois estava gravemente ferido e não poderia mais correr. Wayne chamou Squirrel de Percal, um nome honorável. Significa o 9º cavaleiro das 12 noites da Távola Redonda do Rei Arthur, recém-nomeado cavaleiro. Squirrel foi capturado pelos Cavaleiros Vermelhos. Quando Cardan retornou ao acampamento militar e viu Squirrel capturado, ordenou que o garoto fosse torturado, mas Lancelot o deteve. Ele disse que Squirrel era apenas uma criança. Isso deixou Cardan ainda mais irritado, e ele deu um tapa forte no rosto de Lancelot. Como advertência, nesse momento, o rei Uther aceitou as condições adicionais de Nimue, e ela estava pronta para se render. Ao mesmo tempo, a filha mais velha do rei Camber também veio ver Cardan. Ela anunciou que Camber havia concordado com os termos que ele propôs. Quanto a Iris, após um período de esconderijo, ela gradualmente ficou obcecada pela crença cega de que Nimue e os Fey eram maus, e estava determinada a destruir a bruxa do sangue de lobo. Esses delírios extremos distorceram tanto a aparência quanto a mente de Iris. Ela matou o guarda da armaria. Iris então escolheu uma arma adequada e começou a seguir a trilha para assassinar Nimue. Nesse momento, a Fedal feminina percebeu que Morgana possuía a magia do mago Call e quis descobrir qual era o acordo entre Morgana e o mago. Após comer a aranha que Célia lhe deu, Morgana adquiriu poderes especiais e podia até ver os mortos. Pela conversa, Morgana descobriu que o mago queria levar Nimue embora. Ela foi imediatamente avisada para não interferir. Felizmente, Nimue apareceu a tempo e forçou o mago a sair. No entanto, Morgana não contou a Nimue o que acabou de acontecer. Enquanto isso, os Fey se preparavam para evacuar a cidade de Gary. Antes disso, Nimue havia pedido a Morgana para sair sozinha, levando a espada de poder, pois queria resgatar Wayne e Squirrel do rei Uther por conta própria. Portanto, não pretendia entregar a espada facilmente ao Uther. Ao mesmo tempo, Merlin chegou ao acampamento militar de Uther. A primeira coisa que fez ao encontrar o rei foi expor a falsa promessa que Uther havia feito a Nimue. Tendo observado Uther desde a infância, Merlin o conhecia muito bem. Os sentimentos de Uther por Merlin eram como os de um filho por seu pai. E no passado, quando a rainha quis matar Merlin, Uther não pôde agir. Mas agora, Uther percebeu que Merlin já sabia que ele era filho adotivo da rainha, também adotado de uma família camponesa. Mas Merlin nunca lhe contou a verdade durante anos. Isso deixou Uther extremamente desapontado e com raiva. Ele ordenou imediatamente a execução de Merlin. Claro, Merlin não morreria tão facilmente. Enquanto Morgana fugia, viu Célia novamente. A pessoa que achava morta reapareceu. Célia pediu a Morgana que levasse a espada de poder ao templo Kix, mas Morgana recusou, pois tinha total confiança em Nimue. Quando Nimue descobriu que a tribo Fey havia chegado em segurança à costa e que o rei Uther havia cumprido sua promessa de preparar os navios de evacuação, ela entrou sozinha na tenda do rei para exigir a libertação de Wayne e Squirrel primeiro. Ao mesmo tempo, Morgana se infiltrou no acampamento de Uther, carregando a espada de poder nas costas. No entanto, o mago apareceu novamente, exigindo que Morgana não interferisse nos assuntos de Nimue. Durante a luta, Morgana acidentalmente matou o mago e absorveu seu poder na praia. Enquanto os Fey se preparavam para embarcar nos navios, foram repentinamente atacados pelo exército do rei Camber. As baixas aumentaram rapidamente. Felizmente, os piratas Red Spear apareceram a tempo, coordenando com os Fey para recuperar a iniciativa e dominar o exército de Camber. Ao mesmo tempo, o padre Cardan percebeu que o rei Uther realmente não tinha intenção de entregar Nimue a ele. Então, naquela noite, ele liderou os Cavaleiros Vermelhos para atacar o acampamento de Uther. Nesse momento, Lancelot aproveitou para resgatar Squirrel da cela. Mas, quando estavam prestes a escapar, foram descobertos pelos guardas do Papa. Lancelot deixou Squirrel fugir e ficou para enfrentá-los. O padre Cardan encontrou Nimue no acampamento militar de Uther. Quando ergueu sua espada para matá-la, Morgana, com seu novo poder, apareceu. Lentamente entregou a Nimue a espada de poder, para surpresa de todos, e depois desapareceu diante de Cardan como fumaça. Aproveitando a oportunidade, Nimue balançou a espada e cortou a cabeça dele. Com a habilidade de um mago, Morgana podia perceber quem morreria. Ela disse a Nimue que Merlin seria o próximo a morrer. Morgana então levou Nimue até ele, que estava gravemente ferido no acampamento do exército. Quando os três chegaram a uma cachoeira, Iris apareceu repentinamente. Ela disparou 2 flechas, acertando Nimue, depois desabou na ponte
ponte e caiu na cachoeira. Vendo que sua filha ainda não estava livre de seu destino, Merlin tentou empunhar sua espada e se levantar, recuperando suas forças. Um flash de eletricidade em seus olhos fez Iris fugir assustada, mas Merlin não a perdoou. Ele criou inúmeros raios para atingi-la, forçando-a a recuar, e depois criou outros inúmeros raios para destruir os Cavaleiros Vermelhos que os perseguiam. Finalmente, Merlin abraçou Morgana e desapareceu em um flash de raio. Do lado de Squirrel, ele resgatou o ferido Lancelot e caminhou lentamente à frente. Disse que seu novo nome era Percal, e Lancelot também se apresentou. A partir desse ponto, ele se tornou um dos cavaleiros da Távola Redonda do Rei Arthur. No final do filme, Iris ainda estava viva e havia recebido a aprovação do Papa para matar Nimue. Enquanto isso, o caminho de Arthur para se tornar o grande rei ainda não havia terminado, mas Lancelot e Percal certamente seriam seus primeiros cavaleiros. Quanto a Nimue, se realmente morreu ou não, ainda não havia uma resposta exata. O filme termina por aqui. Muito obrigado por assistir e até ao próximo vídeo.